Nós estamos falando esse mês sobre família, porque nós cremos na família, projeto de Deus, e hoje é a última terça-feira do mês, então nós vamos continuar falando de família. E o Salmo 84, versos 5, 6 e 7, diz assim: como são felizes ou bem-aventurados os que em Ti encontram força, Senhor, e os que são peregrinos de todo o coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Vamos ler de novo a partir do verso 5, vamos ler os 3 versículos novamente, para isso ficar bem registrado na nossa mente. Como são felizes os que em Ti encontram força, os que são peregrinos de todo coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Meus irmãos, a passagem que nós lemos é uma passagem interessante porque fala de algo parecido com a nossa vida. É um salmo que fala da peregrinação do povo de Israel, quando eles iam ao santuário em Jerusalém, no Monte Sião, e ali estariam diante do Senhor. É interessante que o processo é deserto. Se você for um dia em Israel, conhecer a região onde está a nação de Deus e onde Deus escreveu algumas histórias, você vai ver que é uma região extremamente árida, é uma região deserta. As pessoas saíam de várias localidades fazendo a sua peregrinação. Hoje, quando você vai lá, você ainda vê muito verde, mas sempre debaixo das árvores em Israel, de qualquer plantação, você vai ver encanamento. Você vai ver mangueirinha espalhada por todo o território de Israel, justamente pelo fato que eles desenvolveram uma técnica de irrigação fantástica, maravilhosa. Mas fora isso, sem os caninhos passando, é deserto. As pessoas, elas passavam pelo deserto e antes de chegar ao Monte Sião, passavam por esse vale de Baca, conhecido como Vale das Lágrimas, e lá elas tinham algum refrigério nas fontes antes de chegar ao Monte Sião. Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com a nossa vida? Vivemos desertos familiares também. Nos desertos familiares encontramos alívio no Senhor, fontes no Senhor, e celebramos a Deus em vitória no Monte Sião, na presença do nosso Deus. Por que eu estou falando a respeito disso? E o tema da mensagem vai ser justamente sobre os desertos familiares, vencendo os desertos familiares. Você ouviu o mês inteiro aqui a respeito de família e vai continuar ouvindo, porque família é um dos fundamentos da nossa fé. Acreditamos em família como projeto de Deus. E sabemos que o nosso adversário luta para tirar isso do foco das nossas reflexões, para que isso prejudique sim a nossa família e consequentemente a nossa vida. Antes de ontem, nós encerramos a lição de escola dominical e o versículo que nós lemos aqui, né, na revista, em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, dizia assim: portanto, nós também que estamos uma vez rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós falamos de família, nós podemos olhar para a Bíblia e nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Nós olhamos para o lado, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Aonde nós olhamos, nós vamos encontrar famílias que receberam sim uma intervenção de Deus
tanto no passado quanto no presente, e conseguiram desfrutar daquilo que Deus planejou. Quando nós paramos para analisar essas histórias, nós sabemos que Deus guiou toda a escritura desses livros, dessas histórias, para que chegasse aos nossos dias de uma maneira fiel. Nessa última ida que eu fui a Israel, eu tive a oportunidade de ir lá no Mar Morto, e lá no Mar Morto tem o Qumran, né? E lá foram encontrados os rolos do Mar Morto. Talvez você não conheça a história, mas por volta do ano 47, 48, 49, assim veio, um pastor de cabras estava procurando uma cabra perdida. Ela provavelmente tinha entrado numa das cavernas, e ele atira pedras, né? E quando ele ouve, né? não vê barulho do animal, mas ouve barulho de jarros quebrados. E naquelas montanhas ali em Qumran, ele então vai ver o que tem e encontra pergaminhos enrolados dentro desses vasos. Pega alguns, vende no mercado por qualquer centavos, até que chega nas mãos de especialistas que descobrem ali relíquias, e eles vão então averiguar o que é, escritos de mais de 2.200, 2.300 anos atrás. Lá era uma região onde tinha um grupo chamado essênios. Eles se sentiam realmente como chamados por Deus para registrar os escritos, e o que mais assusta os críticos da Bíblia é que lá eles encontraram praticamente todos, fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther, não encontraram, mas todos os outros livros tinham alguma parte lá. O livro, por exemplo, do profeta Isaías, várias e várias cópias, uma delas praticamente todo o livro do profeta Isaías. E quando eles pegam uma Bíblia em qualquer língua, pegam a Bíblia em português, e eles vão comparar com escritos de 2.300 anos atrás, que a própria ciência comprovou que tem essa datação, eles se assustam com a precisão de como essas histórias atravessaram tempos, atravessaram épocas, atravessaram povos e chegaram de uma maneira tão fiel no mundo inteiro. Irmãos, isso é o quê? Isso é Deus. Deus fez com que essas histórias chegassem até nós. Mas por quê? Por que Deus fez com que essas histórias chegassem a cada um de nós? Para que, diante de uma nuvem tão grande de testemunhas, nós possamos colocar em prática isso aqui, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, entendermos que há uma corrida proposta para as nossas vidas e nós precisamos correr ela, entrar nessa maratona. E quando eu falo das histórias, você tem aqui ouvido sobre muitas histórias bíblicas. E hoje eu gostaria também de mais uma vez pegar uma dessas histórias. Já falei alguma vez sobre esse personagem para vocês, vou repetir porque tem lições preciosas para nós aprendermos. A história de José, aquele que foi escravizado no Egito. Quando nós olhamos a história de José, a gente vai ver, sim, o deserto fazendo parte dessa família. E quando eu falo em deserto, né, por mais que eu citei os desertos reais lá da região de Israel, nós precisamos trazer para a nossa realidade, de desertos existenciais, de desertos que acontecem na nossa família. O que é um deserto? Você sabe o que é um deserto. Momentos críticos, onde nós temos necessidade de coisas essenciais como água, onde de dia tem um sol rachante nos castigando, nos oprimindo, de noite um frio extremo. Isso acontece lá, acontece também na nossa existência e acontece muitas vezes nas nossas famílias. E aconteceu em várias famílias da Bíblia, inclusive na família de José, o filho de Jacó. Nós vamos ver José, ele nascendo numa família que reproduz erros, porque José, ele é colocado em destaque pelo seu próprio pai. O seu pai o diferenciava dos irmãos, claro, era o filho da mulher a qual ele lutou tantos anos para casar, da esposa amada. É o primeiro filho da esposa amada. Consequentemente, ele vem como filho favorito. E aí nós vemos uma reprodução de erro, porque se nós olharmos para Jacó e Esaú, eles também, um era predileto do pai, o outro era predileto da mãe.
reproduzindo erros. Nós vamos ver que entre os irmãos Jacó e Esaú havia intriga, havia briga, mas o erro sendo reproduzido. Agora há uma intriga entre José e os seus irmãos. Nós sabemos que pelo fato dele ser o queridinho do papai, desperta ciúme nos irmãos, e os irmãos ficam com aquela gana, e certa vez, quando ele vai procurar os irmãos o pegam e o vende para os ismaelitas, que consequentemente o vende para o Egito. E agora essa família, nós temos um filho sozinho no mundo, nós temos um pai depressivo, angustiado, chorando, pensando que o filho está morto, nós temos irmãos ali mentindo sobre o que aconteceu e sendo corroídos pela culpa. Esse é um cenário traumático de uma família que está passando por um deserto existencial, por um deserto familiar. Quando eu falo em deserto familiar, em crises existenciais, a gente que aconselha pessoas praticamente todos os dias, nós vamos perceber que no sofrimento humano, e ser pastor é isso, ser pastor é lidar o tempo todo com o sofrimento humano, e Deus nos chamou para isso, né? É um peso que Deus nos capacitou para ajudar as pessoas, cuidar das ovelhas, e a gente começa a fazer sempre uma associação, que os maiores sofrimentos da existência humana estão ligados aos seus relacionamentos, geralmente a vida familiar. As maiores dores, as maiores tristezas, se eu pegar os casos mais absurdos de gabinete, de maiores traumas, complexos, angústias e amarguras, estão ligadas com a família. Por isso, desertos familiares. E quando eu falo em desertos familiares, não estou falando só para quem aqui é casado, tem filhos e está passando por alguns problemas. Porque muitas vezes o deserto numa família se instala por vários motivos. Pode ser financeiro, pode ser a perda do ente querido, pode ser um filho rebelde, pode ser um casamento que perdeu o amor, pode ser uma carência muito grande, pode ser sim pessoas que estão morrendo de tanta solidão, pode ser vários fatores, cada um de nós tem os seus desertos. Agora, independente do deserto familiar que nós passamos, eu gostaria de deixar pelo menos 3 coisas bem claras para os irmãos nessa noite, onde nós estamos refletindo sobre os desertos familiares. A primeira coisa, independente qual for o seu deserto, qual for o seu problema, como está o quadro da sua família, que você precisa entender, acreditar e desfrutar, é saber que nos desertos familiares, Deus, Ele continua sendo a fonte de força e graça que nós precisamos. Nos desertos familiares, Deus continua sendo a fonte de força e graça que nós precisamos. Ei, talvez pela proposta humana de sempre se comparar, talvez você acredite que existe alguma família perfeita, mas não existe nenhuma família perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas e as suas dificuldades. É bem verdade que alguns quadros com uma maior intensidade do que outros, mas todas as famílias têm os seus problemas e as suas dificuldades. Isso não é coisa também só de agora. Por mais que nós estamos vendo um boom, né, no aumento do divórcio, né, no aumento de conflitos entre pais e filhos, mas isso sempre aconteceu. E se você pegar esse livro, como eu disse, é um livro onde nós temos aqui a inspiração de vida, onde o Senhor fez questão de histórias chegarem a nós para que nós venhamos aprender. Se você pegar esse livro com histórias de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, às vezes 3.500 anos atrás, você vai ver que sempre houve conflitos familiares e as famílias passaram por seus desertos. Você vai ver aqui a primeira família, a família de Adão e Eva, eles presenciando não apenas o resultado do pecado, né, original, mas ali vendo um filho matar
o outro filho, um irmão matar o outro irmão. Você vai ver aqui na família de Noé, um filho desrespeitando e desonrando um pai. Você vai ver aqui na história de Abraão, ele se envolvendo com outra mulher para tentar, dar um jeitinho, um plano B no projeto de Deus, e depois você vai ver um pai tendo que literalmente abandonar o seu filho. Quando você vai vendo as histórias, na história de Jacó que nós estamos falando, você vai ver casos absurdos de traição. Não apenas os irmãos traindo o José, mas você vai ver um dos filhos tendo relação sexual com uma das concubinas de Jacó. Quando você olha para esse livro, você vai ver um homem de Deus, profeta de Deus, chamado Samuel, tendo filhos rebeldes. Eli também tendo filhos rebeldes. Você vai ver o homem segundo o coração de Deus, Davi, adulterando. Você vai ver o homem segundo o coração de Deus, Davi, sendo um péssimo pai, onde teve na sua família uma filha estrupada, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino. Está aqui, desertos familiares na Bíblia, mostrando que não existe família perfeita. E pasme, quando a gente pega a genealogia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e você começa ali em Gênesis 1, isso dá nome por nome, você se assusta. Se a gente pegar só as mulheres, e aparece o nome de 5 mulheres na genealogia de Jesus, você vai ver uma tal de Raabe, ex-prostituta de Jericó. Você vai ver uma mulher chamada Ruth, uma viúva que era gentia e portanto idólatra, que depois só vai se render ao Deus de Israel. Você vai ver Tamar, uma mulher que deita-se com seu próprio sogro. Você vai ver Betseba, trai o marido para se deitar com o rei Davi. E você vai ver Maria, que a gente sabe que essa era uma santa mulher de Deus, mas socialmente falando, foi repudiada, e na mente de muitas pessoas era uma qualquer, porque engravidou antes de se casar. Quadros da Bíblia mostrando que não tem família perfeita. Quando a gente fala disso, a gente precisa olhar para a história de José e ver que mesmo aquela família passando por grandes desertos, aquela família sendo impactada por traumas absurdos, José, ele levou a sério isso aqui. Nos desertos familiares, ele não esqueceu que Deus é fonte de força e graça. Mesmo distante de todos, mesmo distante de tudo o que ele conhecia, nós vamos ver José sendo vendido para o Egito, mas lá ele levando Deus para a sua realidade onde ele vivia, e nós vamos ver Deus dando força para José. O texto é bem claro. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis 39, verso 2, você vai ver justamente essa expressão: e o Senhor era com José. Deus dá força para José trabalhar, Deus dá força para José ali na casa de Potifar administrar, Deus dá discernimento para ele fugir do mal quando vem a tentação e a esposa de Potifar quer se deitar com ele. Ele não se perdeu com as perdas que a vida impuseram para ele. Você vai ver Deus dando dons para José, dons de revelar sonhos, interpretar sonhos, para ele se destacar. Você vai ver tudo isso acontecer, mas por quê? Porque lá no Egito, o próprio José, ele não abriu mão do seu Deus. Estava passando por um deserto existencial, estava passando por grandes problemas, inclusive familiares, mas ele não abriu mão do seu Deus. E quando eu leio esse salmo, como são felizes os que em ti encontram força, nós precisamos saber que na aridez do deserto que nós passamos, o Senhor é um manancial que nos fortalece e nos capacita não se perder e morrer e cair no meio do deserto. Quando eu falo sobre isso, eu gostaria de deixar algo muito claro e direto para você, irmão. Independente da situação que você está passando, e pode ser até mesmo caótica, como José estava passando, você precisa confiar em Deus. Você precisa voltar os seus olhos para Deus e, como o salmista, falar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Talvez você é uma pessoa que expõe pouco os seus problemas,
diante dos teus amigos, quem sabe até dos familiares, ou das coisas que você tem enfrentado, talvez no trabalho, não manifesta muito, ou talvez nem tenha ainda essa capacidade de colocar em palavras aquilo que só a sua alma conhece de sentimentos. Mas algumas pessoas chegam no nosso gabinete e a frase que mais ouvimos é: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais os meus pais. Eu não aguento mais as renúncias que eu preciso fazer para que essa família esteja de pé. Pastor, parece que só eu luto, só eu corro atrás, só eu quero bem. Eu não aguento mais. E o que eu sempre digo: quando você não aguenta mais, para de querer achar força em si próprio. Porque nós somos falhos, errantes, pecadores, e muitas vezes nós somos como uvas passas mesmo. Toda energia foi drenada da nossa alma. Mas no Senhor há vigor, no Senhor há força. E enquanto nós estivermos aos pés da cruz, a esperança existirá em nosso coração e na nossa alma. Portanto, nos desertos da vida, jamais esqueça que o Senhor continua sendo fonte de força e graça. Segunda coisa que fica muito clara aqui é que nos desertos familiares nós também não devemos esquecer que Deus está trabalhando em nós. Eu vou ser direto: nos desertos que você tem enfrentado nos teus relacionamentos, Deus está trabalhando em você. Deus usa decisões erradas, e Deus usa decisões pecaminosas da humanidade para fazer a vontade dele em quem confia nele. Você entendeu isso? Deus usa até mesmo decisões erradas e pecaminosas da humanidade para executar o bem na vida daqueles que confiam nele, que têm uma aliança com ele. Os irmãos de José foram malignos, foram maldosos, venderam ele. Agora, aquele menino que chega como escravo no Egito sozinho, ele tinha um pai chamado Jacó, que apesar dos seus erros, tinha aliança com Deus. Aquele menino que chega sozinho no Egito, ele tinha um vô chamado Abraão. Esse vô tinha aliança com Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que a genealogia daquele menino Abraão, Isaac e Jacó tinham aliança com Deus. E Deus usa aquela circunstância onde os irmãos dele planejam o mal para trabalhar naquele menino. Um menino que, quando a gente olha a Bíblia assim, em algumas lidas, a primeiro momento parecia um menino mimado, porque ele era cuidado pelo pai, protegido pelo pai, e nós vamos ver os irmãos trabalhando e ele em casa ali com o pai. Se aquele menino não tivesse ido para o Egito, provavelmente seria um menino mimado. Mas Deus não precisava de um menino mimado. Deus precisava de um governador, porque uma fome iria assolar o mundo ao redor, e precisava de alguém com habilidades para governar e livrar a linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó de morrer nessa fome. Então é justamente lá no Egito que o menino mimado tem que trabalhar e se tornar um grande trabalhador. Aquele menino na casa de Potifar, ele começa agora a ter que desenvolver habilidades administrativas, porque tudo foi confiado na mão dele. Esse menino, agora sofrendo tentações da esposa de Potifar, ele estava ali aprendendo a renunciar o mal. Esse menino, por ser fiel ao Senhor, é lançado na cadeia, e lá na cadeia ele vai aprender a esperar o tempo de Deus.
Paulo lá na frente vai falar o que estava acontecendo aqui na vida de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nas crises existenciais da nossa família, nos desertos familiares, Deus está trabalhando em nós. Claro, é muito fácil pegar a história de José e fazer um resumo dela em 5 minutos. E a gente, ao relatar a história de José, o menino foi vendido pelos irmãos, mas Deus o honrou e colocou o governo do Egito, e ele salvou a sua família. É muito simples dizer isso. Agora, anos se passaram, e entre cada uma dessas frases que eu falei, há muitas lágrimas, há muitas dores, há muito sofrimento. Nós precisamos entender que o processo é doloroso. O processo de trabalhar de Deus em nós não é algo que vem muitas vezes com anestesia, a gente não sente, quando vê aconteceu. Não é assim. O processo é doloroso. O processo é acompanhado de lágrimas, renúncia e sofrimento. Ei, você acha que José, quando estava sendo levado pelos ismaelitas, não estava com a alma dilacerada? Você acha que muitas noites ele não ficou acordado pensando o que estava acontecendo e não entendendo os motivos que o levaram àquela situação? Por certo, muitos foram os questionamentos, muitos foram os sofrimentos. Agora, é esse sofrimento que gerou a maturidade que Deus precisava encontrar no coração desse jovem. Pós-desertos, a gente começa a entender a nossa dependência total de Deus. Pós-desertos, a gente começa literalmente a entender a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Pastor, quando nós falamos dos desertos da vida, Deus está trabalhando em nós, mesmo quando eu estou sendo humilhada, mesmo quando eu estou sendo humilhado. Pastor, Deus está trabalhando em mim, na minha convivência com os meus irmãos já adultos, que estão fazendo isso comigo. Pastor, Deus está trabalhando em mim, mesmo quando os meus filhos estão sendo rebeldes, imorais, seguindo caminhos de morte. Deus está trabalhando em todos aqueles que têm uma aliança com Ele e que permite o seu trabalhar. Mas lembra, no deserto, inclusive nos desertos familiares, existem as fontes de alívio. Paulo ele vai dizer aos Coríntios que ninguém é tentado, e é interessante que a palavra tentado e provado é a mesma expressão no grego, ou seja, ninguém é provado além do que possa suportar. E o texto continua dizendo que Deus provê um escape. Daí a gente para olhar a vida de José lá atrás, muitos anos antes de Paulo dizer isso. A gente vai ver que José tinha alguns anos ali no Egito. Ele é honrado, Deus dá filhos. E lá no capítulo 41, versos 51, José vai falar dos nomes que ele escolheu para o seu filho. E ele vai dizer assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Deus não fez esquecer da casa do pai, Deus fez esquecer o sofrimento da casa do pai. Manassés crescia, preenchia as necessidades do coração de José, toda vez que aquele menino brincava, sorria, pulava. Manassés, ele se lembrava, o sofrimento passou, Deus está dando graça, força para superar aquilo que eu vivi. Nasce o segundo, verso 52,
diz assim: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Deus me fez esquecer o sofrimento e Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Quem fez? Deus. No meio dos sofrimentos, no meio das rebeldias de filho, no meio das crises conjugais, no meio do desprezo familiar, no meio das traições que acontecem num lar, quem tem aliança com Deus? Deus está trabalhando e o Senhor está fazendo, está agindo, está te lapidando, está te amadurecendo. Às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus nos desertos familiares que nós vivemos. E quem não passa na prova, muitas vezes tem que fazer ela novamente. Tudo isso porque nós temos uma veia pecaminosa em nós desde o Éden, de procurar transferir as culpas. Deus, a culpa é tua, porque tu me deu essa mulher, ela que me deu o fruto. Eva, Deus, a serpente me enganou. A serpente vai virar para o lado, já não tinha mais ninguém, daí ela recebe a culpa. A gente tem o costume de terceirizar. Mas antes de perguntar o culpado, quem é o culpado, antes de apontar os dedos querendo ver da onde está vindo a fonte dos problemas, a gente sempre precisa fazer essa pergunta: o que Deus quer fazer em mim com o que está acontecendo na minha casa? O que Deus quer me ensinar nesse deserto que eu estou passando na vida financeira da minha família? O que eu preciso aprender nesse tempo que eu estou vivendo? Se há tempo para todas as coisas, como o autor de Eclesiastes, inspirado por Deus, vai dizer, que tempo é esse que eu estou vivendo na minha casa, na minha família? O que Deus espera de mim? O que eu preciso aprender? Quando a gente não aprende as lições, parece que as crises se tornam crônicas, os desertos se tornam infindáveis. Comece a olhar para dentro de você, porque nos desertos da sua família, Deus está trabalhando em você. Amém? Terceira lição. Primeira lição, nos desertos familiares. Não esqueça, fonte de graça e força é Deus. Nos desertos familiares, não esqueça, Deus está trabalhando em você, Ele trabalha nos seus. Nos desertos familiares, não esqueça, Deus trabalha não só em você, como também por você. Nos desertos familiares, não esqueça, Deus está trabalhando por você. Quando nós olhamos para a história de José, nós vamos ver que José, longe de casa, longe do pai, longe dos irmãos, longe dos familiares, longe da cultura, longe da fé, longe de tudo, ele se agarra em Deus e ele quer ali desfrutar do que Deus tem para a vida dele. Ele aceita o trabalhar Deus nele, consequentemente Deus começa a trabalhar por ele. E a gente vai ver que nada ali acontece por acaso. A ida de José ao Egito não foi por acaso. Nós vamos ver que a cadeia não foi por acaso, porque lá ele conhece o copeiro. Nós vamos ver que os sonhos do copeiro e padeiro não foram por acaso, porque se não fosse aqueles sonhos que ele interpreta, jamais chegaria essa notícia aos ouvidos de Potifar. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos ver que não foi por acaso que Deus colocou 2 sonhos seguidos na mente do faraó, tanto o sonho das vacas quanto a das espigas. Deus estava trabalhando por José. Era coisas que José não poderia fazer. José jamais teria acesso à mente ou ao coração do rei do Egito, faraó, mas o Senhor dos exércitos tinha. E o que José não podia fazer, Deus estava fazendo por ele. Ei,
Você precisa entender isso na sua vida. Quando você faz a sua parte, porque você entende que toda a dificuldade que você está passando, Deus está te ensinando. As provações da vida de um cristão não são acasos, mas são fatores pedagógicos. Quando você entende isso, se submete à vontade do Senhor, cumpre os propósitos do Senhor, você pode ter certeza, Deus começa a trabalhar por você. E aquele coração endurecido, de um marido cabeça dura onde não entra nada, teimoso, o Senhor começa a trabalhar lá. Na mente de uma mulher insubmissa e revoltada e traumatizada, Deus começa a trabalhar lá. Aquele filho rebelde que despreza, escolheu caminhos de morte, não te ouve mais, Deus trabalha lá. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando por nós. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele é especialista em transformar a crise, o deserto num oásis. Ele é especialista em transformar a falta de esperança em um lugar de esperança. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver que quando Deus está agindo como o agricultor, as sementes, não importa a situação do terreno, elas vão florescer. E é isso que a gente olha para a vida de José e nós conseguimos enxergar. Portanto, o recado que eu quero deixar hoje para você é muito claro. Talvez você passou esse mês ouvindo sobre família, ouvindo dicas muito práticas de como exercer realmente o seu papel dentro da sua família, o que você pode fazer pela sua família. E eu finalizo essa série de reflexões na terça-feira dizendo para você entregar sua família ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele vai fazer. Tudo que você ouviu aqui tem um propósito. Essa nuvem de testemunhos que você ouviu, essa nuvem de histórias que te cercam, os números de WhatsApp de histórias de transformação de vida que você recebeu, nada disso foi por acaso. Tem um propósito para que você continue nessa maratona. Há um alvo para você alcançar. Quando eu olho para a vida de José, a gente vai ver que o próprio José, depois da angústia, depois do sofrimento, depois de superar muitos obstáculos, ele consegue enxergar o trabalhar de Deus por ele. E lá no final da história, lá no capítulo 50, o último capítulo que nós vamos ver falar de José, você vai ver do verso 18 ao 20 ele dizendo assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Por que falaram isso? Porque o pai tinha morrido, o velho Jacó tinha morrido, tinha abençoado todos os filhos, e agora os irmãos pensaram: deve que José, agora que o pai morreu, ele vai realmente se vingar da gente. E olha só o que José ele diz. José, porém, lhes disse: meus irmãos, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Os irmãos planejaram o mal contra ele, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tema, eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. E assim ele tranquilizou seus irmãos e lhe falava amavelmente. Isso salta aos meus olhos, mas Deus tornou o mal em bem. Ei, eu não sei a situação da sua família atual, não sei a situação da família onde você cresceu. Eu sei que, como nós temos atendido uma série de pessoas, nós estamos vendo uma geração traumatizada, uma geração machucada, uma geração desacreditada em família, desacreditada no casamento, desacreditada no perdão, desacreditada no amor dentro de um lar. A minha palavra para você é: volte os seus olhos para o Senhor, firma a tua fé nele, acredite em família, e sim,
Se você tem uma aliança com esse Deus, até mesmo o mal que te fizeram, até mesmo os traumas que te causaram, lance aos pés da cruz, que o nosso Senhor, Ele quebra maldições e transforma tudo isso em bem. Quando a gente olha para o finalzinho da vida de José, e nós vamos ver, antes de Jacó morrer, ele chama todos os filhos e faz uma prática ali que era comum. O homem, quando ia morrer, chamava os seus filhos para abençoá-los. E nós vamos ver no capítulo 49, quando ele vai falar de José, ele estende a mão sobre José e ele diz: José é um ramo frutífero, olha isso, que está junto às fontes de água. Os muros se levantaram, mas ele ultrapassou os muros. Irmãos, isso é fantástico. Isso fala de alguém que resolveu não ser vítima das circunstâncias. Isso fala de alguém que é uma semente que foi plantada, mas não foi plantada junto a homens, não foi plantada junto à ciência, junto ao dinheiro, junto ao poder humano, foi plantada junto às correntes de águas de fonte eterna. Deus estava lá, os muros se levantaram para impedir que aquela planta crescesse, mas aquela planta, ela estava recebendo a nutrição devida, ela conseguia ultrapassar as barreiras, ela conseguia ir por cima dos muros e frutificar. Isso é o que Deus deseja para mim e para você. O diabo tem dito que você não pode, que você não consegue, que a tua família não tem jeito, que essa crise vai te destruir. Ei, mas o Senhor hoje, Ele te alerta, dizendo que se você estiver plantada nele, junto das fontes dele, bebendo dele, você vai conseguir superar os muros que se erguem ao seu redor. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero finalizar com mais uma palavra de fé e vitória sobre a sua vida. Aquilo que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 40, verso 28 em diante. Ele faz duas perguntas. Eu quero que você traga isso para a realidade do deserto familiar que você está vivendo. E a primeira pergunta que ele faz é: ei, será que vocês não sabem? A segunda pergunta é: será que vocês nunca ouviram falar? E ele deixa a expectativa no ar. Sobre o quê? Do que esse profeta está falando? Ele vai dizer: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele é quem fortalece o cansado. É Ele quem dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor é o renovo que nós precisamos para continuar crendo em família, lutando pela família, lutando pelo casamento, lutando pelos filhos, lutando por aquilo que tem valor eterno. Eu quero que você feche os seus olhos, você coloque a mão no seu coração, e junto com o pastor Alessandro Aguiar nós vamos levantar um clamor pela
pela nossa família e pelo renovo do Senhor em nós. É de força em força que nós vamos superando os obstáculos. É de força em força que nós vamos alcançar os sonhos de Deus para a nossa família. É de força em força que nós vamos nutrir as nossas raízes, bebendo da fonte eterna e ultrapassar os muros que se levantam.